Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos agora no capítulo 2, ok? E estamos na segunda parte, conforme vocês podem ver aqui em cima escrito, ok? Na questão número 8, é a instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, ok? Bem, para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui, eu tenho que passar algumas informações. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui conosco, nos acompanhando nesse trabalho. Quero esclarecer a vocês que aqui é feita uma leitura e estudo, ok? Por que estudo? Porque eu dou minhas opiniões, eu não somente leio o livro, ok? E nem sempre eu concordo com aquilo que está escrito aqui, ok? Muitas coisas eu discordo sobre o ponto de vista, né, de alguns espíritos. Principalmente, gente, quando falam que Deus vai castigar ou punir. Eu não acredito nisso, ok? Então, quando fala que Deus vai punir ou castigar, que é castigo de Deus, coisa e tal, eu não concordo. Nunca concordei e não concordo. Eu sou espírita, trabalhei mais de 15, 16 anos dentro de uma casa espírita, mediunicamente, diversas atividades, não tenho problema nenhum quanto a isso, entendeu? Mas eu costumo ler as coisas e formular minhas opiniões, porque mesmo dentro desses livros nós vamos ver contradições. Eu vou observar para vocês quando houverem as contradições, porque já me perguntaram, me diga aí onde que está, qual parágrafo, qual título, qual não sei o quê. Eu não gravo nada disso, eu não sou de gravar, de decorar nada. Nesse aspecto não, eu gravo as informações. Agora, qual parágrafo, qual livro, qual página, fica a critério de vocês decorarem, ok? Então tá aqui o livro. Eu estou lendo, estudando junto com vocês. Tudo que eu achar que é errado aqui, na minha opinião, não estou dizendo que eu estou certo, eu vou acentuar. Então, nesse momento que eu acentuar, alguém anote, guarde. Vocês estão entendendo? Fica mais fácil, porque eu não guardo, não vou guardar nem decorar. Porque a proposta da gente aqui, a minha proposta é outra. Ela é estudar, né? Ficar gravando as coisas, como algumas religiões falam, que lembram do versículo tal, não é só alguma religião não, dentro do espiritismo tem muito espírita palestrante que fala, no livro tal, na questão tal, o espírito tal, não sei o que tal, não interessa nada disso, interessa a informação. Agora, quando eu estou lendo, está aqui na presença de vocês o livro, à frente, e vou questioná-lo agora, quando eu achar que eu não concordo. Ok, estou esclarecendo isso que já me perguntaram. Onde é que está? Está no livro, pega o livro e lê, do mesmo jeito que eu leio. Eu falei para a pessoa, você lê. É só acompanhar o livro que nós fizemos o estudo aqui do livro dos Espíritos. Agora estamos no Evangelho, depois eu vou fazer a leitura e estudo do livro dos Médiuns. Onde eu achar que não, na minha cabeça, eu não aceito, eu vou asseverar. E fica a critério de cada um. Concordar ou discordar, claro e evidente. Ok? Nem foi no YouTube que essa pessoa questionou não, tá, gente? A pessoa que questionou isso foi no Facebook, ok? Estou passando a informação para vocês, tudo direitinho. Porque aqui fica mais fácil de eu dialogar com vocês, entendeu? No YouTube é muito mais fácil. Quando vocês fizerem comentários de vocês, fica muito fácil de eu responder e dialogar com vocês, explicar tudo direitinho. Mas eu estou falando porque para evitar dúvidas, ok? Então vamos lá, gente. Eu não esqueço de dar aquele like, aproveita, dá o like logo agora e se inscreva no canal para apoiar a esse nosso trabalho aqui, que é de esclarecimento, né, sobre a vida. Alguns concordam, outros não vão concordar, mas enfim, são as diferenças que fazem a vida ser tão boa do jeito que é, não é verdade? Então vamos lá, gente. Nos encontramos, conforme eu falei,
no capítulo 2º, tá? E na questão aqui que é o número 8, e é a segunda parte. Por que segunda parte? Tem que explicar isso a vocês também. Porque a nossa leitura e estudo, a cada postagem, fica aproximadamente de 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos, ok? Por isso eu divido o capítulo em partes. Nós já lemos uma parte em 30 minutos, agora vamos ler a segunda parte. Aí vocês veem, já falei 5 minutos, então vai ser 25 minutos de leitura e estudo, ok? Então vamos lá? Então vamos. Vai falar agora mundos inferiores e mundos superiores. Número 8. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Olha bem como é importante isso, gente. Porque no meio espírita se fala de 5 categorias de mundos evolutivos. Mundos primitivos, prova e expiação, que é o nosso planeta, regeneração, que é para onde o nosso planeta está caminhando, mundos felizes, certo? E, por fim, mundo celeste, onde só existem espíritos puros. Nesse mundo celeste, espíritos puros, não há mais a reencarnação. O espírito já não entra na matéria, ok? Então, no meio espírito tem essas 5 classificações, porque não é nada absoluto. Tem uma variação muito grande. Mas para facilitar, eles fizeram isso. Deram apenas 5 qualificações aproximadamente, tá? Ok? Então vamos continuar o que está falando. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens que ainda temos, né? Ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo, né? Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas no fundo das trevas da inteligência. Jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Tá vendo? Ele botou um asterisco ali. Então até nós, que passamos do mundo primitivo, somos o quê? Se são crianças, os que habitam os mundos primitivos, que são inferiores à Terra, nós estamos em que fase? Né? Podemos afirmar na pré-adolescência, ou seja, descobrindo o certo e o errado. Ainda descobrindo, olha bem, não temos a menor ideia do que é o certo e o errado. Ele continua aqui, vamos lá. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, está vendo? E nos espíritos puros desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto, tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Ele está dando exemplo aqui, né? Porque já fizeram uma pergunta, não lembro qual foi o livro, acho que foi o livro dos Espíritos,
Se depois que o espírito chega lá na evolução máxima, ele se arrepende das coisas que fez, né, no seu início, os erros que cometeu. Aí o espírito responde, claro que não, né? Como é que uma pessoa que depois que se torna adulta vai se arrepender das besteiras que fez quando era criança? Faz parte. Vocês entenderam? Então, ninguém é classificado lá, depois que chegou lá, no último grau, questionado, mas você chegou aqui, mas fez isso, isso, isso. Sabe por quê? Porque a maioria vai fazer besteira. Entenderam? A maioria. Ou vai se enganar, vai errar, isso não, faz parte. Número 9, então. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Agora eu vou parar um ponto aqui para a gente falar sobre isso aqui. Ele está falando, basicamente aqui, né, trazendo a informação que a forma humana, essa que nós conhecemos aqui, é toda ela igual, só mais embelezada e aperfeiçoada e purificada. Mas então tá, aí vamos para a parte da ufologia, sobre esses irmãos que tiveram contato com extraterrestres. São seres humanos de outros planetas, claro. Concordamos que é isso que está falando aqui, não é isso? Então a aparência dele devia ser igual à nossa. E, no entanto, os relatos não são esses. Dizem que tem uns greys que são baixinhos, cabeçudos, zoiudos, não é verdade? Aí tem uns reptilianos com cara de lagarto, tem uns felinos com aparência de gato. O que mais? Bem, tem vários tipos. Então tem uma coisa aqui que a gente não... Agora ficou uma dúvida, né? Quem estará falando a verdade? Esses que foram abduzidos, que garantem que é verdade isso? Ou aqui esse irmão que está falando que é tudo igual? Pois é, ficou uma coisa para a gente pensar, não é verdade? Eu não vou dizer, porque eu nunca tive com um extraterrestre na minha frente, nunca tive com reptiliano, nunca tive com grey, não posso afirmar que seja verdadeiro ou falso. Deu para entender, né? Não vou duvidar, não vou concordar, não vou dizer que é mentira nem que é verdade. Simples assim, porque eu não tenho base para poder garantir a vocês. Mas aqui está dizendo, né? Esse irmão pelo menos está falando isso. Agora, será que ele está certo ou está enganado? Ele é espírito, não quer dizer que ele saiba de tudo, não. Vamos pensar por aí também. Vamos lá. E ele continuou, o corpo nada tem de materialidade terrestre. Ele está falando nos mundos, olha lá, que já atingiram um grau superior, tá? Então, o que ele fala? O corpo nada tem de materialidade terrestre. Materialidade, o que é? Densidade. Aparência é uma coisa, materialidade é a densidade do corpo. E não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, está vendo? Nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo, ou seja, aqui na Terra, né? A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida, também no corpo leve, rápida e fácil. Em lugar de si, brincadeira, né? A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade
os traços de suas migrações passadas e aparece aos seus amigos, tal como os conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo mimbo ou auréola dos santos. Tá vendo? Então, basicamente, ele está falando aqui que os espíritos, os corpos desses irmãos, são mais leves. São semelhantes ao nosso, mas são mais leves, mais purificados, menos densos, né? As necessidades físicas, fisiológicas são outras, claro. Isso é o que esse irmão está falando. Vamos lá? Ele continua. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. Vocês estão entendendo? Então, a vida infantil nesses mundos, ela é muito curta ou quase nula, ou quase não existe. E ele continua, a vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Isso daqui é coerente, né? Até tem uma coerência. Porque se nós voltarmos a 2023 anos atrás, a expectativa da vida humana, né, do ser humano, era 30 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, já era considerada uma pessoa velha. Ou seja, a pessoa já estava pronta para morrer. Então, naquela época, o desenvolvimento, a moral, a inteligência era muito pequena. Bem menor do que agora. Muito pequena não, mas bem menor do que agora. Então, a vida era muito mais curta. Então, o mundo está evoluindo. Bem pouquinho, Hoje as pessoas, eu lembro quando eu era adolescente, as pessoas, quando passavam dos 50 anos, já eram uma pessoa velha. Hoje, 60 anos, já estão dizendo que é terceira idade ou segunda idade, sei lá, não sei qual a idade que é, não. Mas, enfim, estão vivendo muito mais com qualidade, embora, olha como é que as coisas, a realidade é uma coisa, o que a mídia fala é outra, né? Existem muitas doenças, muitas pessoas estão morrendo, existem muitas, como é que eu poderia dizer, a teoria da conspiração, que querem diminuir a população da Terra, mas a gente vê exatamente o contrário. As pessoas envelhecendo com muito mais qualidade e vivendo muito mais. No tempo dos meus avós, por exemplo, a pessoa que chegasse a 70 anos, 60 anos, era um velhinho mesmo. Hoje a gente vê pessoas com atividade, com essa idade, 60, 70 anos, trabalhando, entendeu? Eu lembro, quando eu era criança, as pessoas nessa idade estavam aposentadas, sentadas na cadeira de balanço, para lá e para cá, esperando a morte chegar. Hoje as pessoas estão indo para a rua e continuam trabalhando até seus 80 anos, com uma atividade, uma energia incrível. Então, para vocês verem como é que o nosso planeta Terra, embora ainda seja um planeta de prova e expiação, ainda assim evoluiu muito nesses 50 anos. Eu estou com 68, né? Então, só em 50 anos, só quem não quer enxergar a realidade, gente. Com todas as histórias que se fala, da alimentação está envenenada, que os remédios matam, que não sei o quê. Mas a realidade nos mostra outra coisa. Por que a expectativa de vida aumentou? Já que estão fazendo tanta coisa para matar as pessoas, não é verdade? É contrário, uma coisa vai contra a outra. Então é isso, gente. Então é natural que quanto mais o planeta for evoluído, é claro que a vida dentro do corpo encarnado vai demorar muito mais tempo. Eu já nem sei se isso é muito bom não, sabe? Eu já estou meio cansado de viver, imagina, viver mais no corpo. Isso daí é uma coisa pessoal minha, que eu não devia nem ter falado. Mas vamos lá. Agora, número 10. Não, ele fala que adiantamento, desculpa, eu interrompi no meio, né?
mais rápido, a infância é curta, coisa e tal, muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento do mundo, eu já falei isso, né? A transformação não tem a morte, agora isso aqui eu não falei. A morte não tem nada de horrores da decomposição, tá vendo? Como aqui no nosso planeta. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Bem, isso aqui ele está falando, eu acho meio difícil, mas tudo bem. Vamos lá. A transmissão do pensamento, tudo bem, se comunicar por telepatia, né? Número 10. E ele fala então, nesses mundos felizes, tá vendo? Mundo feliz, que está acima do, eu acho que é, né? Do planeta de regeneração. Vamos lá. As relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem o mérito e que a exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali, o mal não existe. Esse é o mundo celeste, né? Mundo celeste não, mundo felizes. Vamos lá agora, número 11. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbados nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não têm acesso. Agora vocês estão vendo ali, aqui quem está falando. No mundo celeste o mal não tem acesso. Vocês vão ver que lá na frente eu vou mostrar essa contradição.
Aí tem uma contradição. Quais são as contradições que tem no Evangelho? Então vamos lá. Essa é uma informação contraditória, porque nós vamos ver, né, se está no livro dos Espíritos, se eu já li, eu acho que eu já li isso no livro dos Espíritos, mas talvez aqui no Evangelho a gente lê lá na frente, ok? Porque qual é a contradição? A informação contrária. Porque segundo o livro dos Espíritos, está no livro dos Espíritos. Se vocês quiserem saber, leia o livro que vocês vão descobrir onde está, exatamente onde está. Vem dizendo que no mundo primitivo, que é abaixo do planeta Terra, conforme aqui falou anteriormente, o que domina é o quê? É a força. Não tem qualquer sentimento ali de amor, de compaixão, etc. E tal. A força prevalece. Então, a força, então o mal domina, ok? Vamos falar o mal, a ignorância, tá? Eu não gosto dessa palavra mal, não. Eu gosto da ignorância. Então, a ignorância domina o mundo primitivo, certo? No mundo de prova e expiação, o que domina também é a ignorância ainda. Tem mais gente ignorante do que gente praticando o bem, ok? É a classe que nós nos encontramos. No mundo intermediário, que é exatamente o do meio, que é de regeneração, a maldade, ou seja, a ignorância e a bondade, se encontram divididos meio a meio. Metade fazendo bem, metade fazendo o mal, cometendo ignorâncias. Metade ignorante, metade do bem. No mundo celeste que está acima da regeneração, terá mais da metade de pessoas fazendo bem e um número reduzido ainda de pessoas fazendo mal, ou seja, sendo ignorantes. Então, como ele fala aqui que ali não existe o mal, existe sim. Que lá na frente vai falar isso. Que existe ainda uma pequena parte, mas existe. E aqui ele fala que não existe. Essa é a primeira contradição que eu estou acentuando para vocês. Gravem isso, ok? Na mesma. Está dentro dos livros da doutrina espírita, dos 5 livros, ok? E ele continua falando aqui. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pode jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se leva e se depura, o horizonte se ilumina. Ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás de si. Número 12. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota ninguém. E não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Ou seja, Kardec pegou e resumiu tudo aquilo que os espíritos falaram. E deu esse resumo aí que acabamos de ler. Ok? Bem, gente, nós vamos ter que parar aqui. Não esqueço dessa contradição. Vou até escrever aqui em cima, que é quando me perguntar, a primeira contradição vai ser essa. Porque na frente fala que no mundo feliz o mal existe, mas de uma pequena parcela. Ok? Então fica aqui o nosso estudo, leitura e estudo de hoje. E é assim que eu sou. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Não é porque eu sou espírita que eu tenho que ler todas as obras de Kardec, que são as 5 bases da doutrina,
e balançar a cabeça com vaquinha de presépio em cada frase que eu leio, sem observar que a anterior contradiz a que eu estou lendo atualmente. Deu para entender, não deu? Pois bem, então acho que nós devemos prestar atenção mais naquilo que a gente leu e o que está lendo, certo? E comparar uma coisa com a outra. E concluímos, tirarmos a nossa conclusão. Ó, muito obrigado pela presença de vocês, espero que se inscrevam. Não esqueçam de dar o like também. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.